Gabi, esse assunto é tão sério, tão delicado, eu vou tentar ser o mais sereno e o mais didático possível, porque eu compreendo que a nossa audiência não conhecia o Charlie Kirk. E como vocês sabem que há alguns anos eu estudo a extrema-direita transnacional, eu tenho muita familiaridade com o Charlie Kirk. Então, em primeiro lugar, prestar irrestrita solidariedade à família do Charlie Kirk. Ele tinha 31 anos de idade, era o pai de 2 meninas, pelas imagens que nós tínhamos dele com a família. Era um pai amoroso e presente, e é uma tragédia humana, Gabi, que 2 crianças vão crescer sem a imagem do pai. E, sobretudo, porque, ao que parece, a esposa e a filha estavam presentes na hora em que aconteceu. Qual era o modus operandi do Charlie Kirk? Ele é um ativista muito importante, galvanizou a juventude americana. O próprio Trump reconheceu a importância dele em conquistar uma parte da juventude norte-americana para o MAGA, o Make America Great Again, que era o chapéu que ele estava distribuindo. E o modus operandi dele é que ele se apresentava nas universidades sem nenhuma agressividade. Ao contrário de certa extrema-direita brasileira que entra nas universidades, sobretudo na USP, rasga cartaz, confronta os estudantes de maneira agressiva, não. O Charlie Kirk, ele armava uma tenda, colocava "convince me convença". E ele provocava debates o tempo todo, sempre defendendo posições muito à direita do espectro político, posições polêmicas e sempre defendendo arduamente o presidente Donald Trump. Vocês estão vendo pelas imagens que nenhuma circunstância tem o aspecto truculento, por exemplo, de um Lucas Pavanato, que invade a USP e rasga cartazes, faz uma confrontação esperando que haja uma violência para que então ele viralize. O Charlie Kirk basicamente sentava numa mesa e convocava as pessoas para debater temas polêmicos, sempre assumindo posições muito à direita. É uma tragédia humanitária que um homem de 31 anos de idade tenha sido assassinado desta forma. E eu acho que a posição nossa da esquerda democrática tem que ser esta. Nós não somos bolsonaristas, nós não queremos a violência, nós lamentamos profundamente que este homem hoje, de 31 anos, esteja morto e que haja 2 filhas que não crescerão sem um pai. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero dizer de maneira mais clara possível, Gabi, para esclarecer a nossa posição. 2, eu estou horrorizado, Gabi, Chico e Rodrigo, horrorizado com a forma pela qual a extrema-direita brasileira está desejando radicalizar este caso e, literalmente, como o Nicolas Ferreira está fazendo política em cima de um cadáver, o cadáver do Charlie Kirk. O Nicolas Ferreira está dizendo com todas as palavras que é preciso criminalizar a esquerda, que a esquerda somente sabe ser intolerante e matar aqueles com as quais não concorda. Outros empreendedores da extrema-direita começaram hoje, Gabi. Passei um dia memorável hoje no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Olha só, Gabi, que maravilha, um lugar tão histórico, conversando o dia inteiro com sindicalistas. No caminho para o aeroporto para conversar com vocês, eu fui ver as postagens que eu sempre vejo da extrema-direita e começou, Gabi, Chico e Rodrigo, acreditem, começou um movimento de empresários de extrema-direita brasileira propondo que toda pessoa que seja de esquerda seja demitida. Há um tweet em que a pessoa diz: vamos afetá-los deixando-os nas ruas, ou seja, sem emprego. Então é absolutamente desprezível que a extrema-direita brasileira, que Lucas Pavanato, que Nicolas Ferreira, que outras pessoas se aproveitem destas, que Paulo Figueiredo, mas bom, o que seria do Paulo Figueiredo que não seja desprezível? Que essas pessoas estejam aproveitando uma tragédia humanitária, que é o assassinato do Charlie Kirk, para importar a pauta para o Brasil. Esta não é uma pauta brasileira, Gabi, não é uma pauta nossa, para importar essa pauta para o Brasil, para produzir uma radicalização, porque a extrema-direita brasileira, a extrema-direita transnacional, só vive de radicalização. Com a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro, com a condenação do ex-presidente Bolsonaro e de todos os generais, a possibilidade de manobra para radicalização diminuiu. Então eles importam uma tragédia que aconteceu nos Estados Unidos, uma tragédia política, para radicalizar no território brasileiro e já estão pensando em pôr projetos de lei para criminalizar a esquerda, Chico. Rodrigo, para criminalizar o pensamento de esquerda. Porque eu estou atônito, Gabi, eu estou perplexo. Eu já imaginei muita coisa que a extrema-direita seria capaz de fazer, mas descer tão baixo quanto fazer política em cima de um cadáver é algo que eu confesso para você, Gabi, eu ainda estou chocado. Eu não esperava que essas pessoas pudessem descer tão baixo. Reiterando, a inteira, total e restrita solidariedade à família, à esposa, às 2 filhas do Charlie Kirk. Todas as posições políticas deles eram opostas às minhas, mas eu adoraria poder sentar com ele numa mesa e dialogar e debater. Vou repetir, o Charlie Kirk nunca entrou numa universidade para rasgar cartaz, Chico. O Charlie Kirk, Rodrigo, nunca entrou numa universidade para provocar um conflito físico e viralizar, como faz a extrema-direita no Brasil, Chico. Esse é o modus operandi da extrema-direita no Brasil. O Charlie Kirk armava uma tenda, convincem. O discurso dele era extraordinariamente provocativo, mas você podia debater. Repito, eu adoraria sentar numa mesa e debater com o Charlie Kirk, porque todas as posições que ele tinha, as minhas são opostas. Mas em nenhuma circunstância pode haver qualquer espécie de outra atitude que não seja irrestrita solidariedade à família. E, Gabi, olha, já estamos juntos aqui há alguns anos, Gabi. Veja, eu estou realmente chocado com a atitude do Nicolas Ferreira, do Lucas Pavanato e de outras pessoas que estão propondo criminalizar a esquerda no Brasil em virtude do que aconteceu nos Estados Unidos. Você percebe, Gabi? Como eles estão órfãos da radicalização, eles vão tentar radicalizar qualquer coisa. É muito vil, é muito baixo, é muito desprezível. Olha, professor, primeiro que sempre assim, deleite ouvir o professor Castronotti também falar de política, porque nos dá muita esperança, né? Em tempos de muita desesperança, em conseguir, assim, a gente dialogar
E é muito importante a gente resgatar esses diálogos também. Agora, olhando aqui para esses movimentos da nossa extrema-direita no Brasil, e a gente falava do Nicolas Ferreira, a gente pode colocar aqui na tela o posicionamento, né, as falas do Nicolas em rede social. Se a gente puder aumentar, por favor, encher a tela aqui com as duas postagens do Nicolas Ferreira, né, as duas postagens. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo, é uma delas, a outra é mataram a direita moderada, querem que morramos mansos e calados, pois que nos chamem de extremistas. Não tem mais volta. Que tem ele está dizendo, seja a extrema-direita extremista, que mata. É isso que está dizendo, Nicolas? Foi isso que ele foi isso? Eu também tive o mesmo entendimento. É impressionante. E a extrema-direita que nos aterroriza. Quer dizer isso, que mete medo. E Gabi, ele reproduziu várias postagens do Olavo de Carvalho, eu mandei tudo para vocês. É por isso que me chocou muito. Ele reproduziu postagens antigas do Olavo de Carvalho, nas quais o Olavo de Carvalho dizia: com comunista não se pode ter amizade, sequer diálogo. Com comunista, o único diálogo possível é a morte deles. Ou seja, Gabi, o que me choca é que essa é uma tragédia política. Nenhum de nós gostaria de mencionar o fato de um homem de 31 anos ter sido assassinado numa universidade. É absurdo, é indefensável. Mas que a extrema-direita brasileira tente radicalizar o espectro político nacional em cima do cadáver do Charlie Kirk é mais vil e mais baixo do que qualquer coisa que eu já tenha visto. E, Gabi, eu estou há 5 anos imerso no esgoto da extrema-direita brasileira. Eu nunca vi nada semelhante. E a gente tem também a fala do Paulo Figueiredo. O senhor também citou aí, né, o Paulo Figueiredo, que tem tramado todo esse circo ali da extrema-direita, e algo muito concreto, né, que também tem proporcionado sanções contra o Brasil, contra o Alexandre de Moraes. A gente tem aqui na tela uma postagem do Eduardo Bolsonaro criticando a fala do ministro Flávio Dino, porque durante o julgamento tem um momento ali que o Dino menciona o Charlie Kirk, se eu não me engano, foi em uma parte da ministra Carmen Lúcia, durante o voto da ministra Carmen Lúcia. Ele está falando do caso do Charlie Kirk para argumentar que a anistia contra os golpistas, né, nos Estados Unidos não trouxe paz ao país, o que também nos deu indicativos sobre o posicionamento do próprio Supremo Tribunal Federal a respeito disso. E aí o Paulo Figueiredo ele pega essa postagem do Eduardo Bolsonaro, né, que está trazendo a fala completa do ministro Flávio Dino, e em cima ele coloca, né, this is nuts. Ele está falando, isso é insano, isso é absurdo, enfim, é ilógico. O que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro estão tentando fazer é mais vil ainda, Gabi. Eles estão manipulando e distorcendo uma fala do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino disse, e eu assisti, isso mesmo, era uma parte da Carmen Lúcia. Ele disse, veja, aconteceu um assassinato político, uma tragédia nos Estados Unidos, em que um ativista foi assassinado. Portanto, a anistia dada a golpistas não trouxe paz. Ele estava lamentando o assassinato do Charlie Kirk. Estava lamentando, Chico. A maneira como o Eduardo Bolsonaro escreveu naquele inglês curioso dele, e que o Paulo Figueiredo replicou, eles querem dar a entender à população americana que o Flávio Dino estava, de alguma forma, tripudiando sobre a morte do Charlie Kirk. É o oposto, Gabi. E eles fazem isso em inglês para provocar uma reação do Departamento de Estado norte-americano. A capacidade da extrema-direita brasileira de radicalizar, baixando qualquer espécie de nível imaginável, é algo que nós vamos ter que ter muito cuidado a partir de agora. Porque